Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para mais uma mensagem da Palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nas palavras do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendemos que pela Bíblia a vida cristã só pode ser vivida pela fé. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Versículo 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas só existe uma fonte para se conseguir esta fé. Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, o nosso objetivo nesta caminhada é que o desejo do nosso coração é que você, como salvo, a sua fé seja aumentada a cada dia, seja acrescida. E você que ainda não é salvo, possa, através das Escrituras Sagradas, por meio da Palavra de Deus pregada, obter essa fé e passar a viver por ela. Diz a Palavra de Deus que aqueles que recusam a viver por ela, pela fé, Deus não tem prazer neles. Portanto, queridos, a fé nos leva a tomarmos decisões. E esse tempo é tempo de decisão. Portanto, eu quero falar nesta mensagem sobre atitudes certas diante de adversidades da vida. Como se tomar uma atitude certa diante das adversidades da vida. Atitude é aquele comportamento que nós tomamos diante das circunstâncias da vida, diante de um momento difícil da vida. Ora, eu acredito e eu creio que o amigo, o irmão concorda que nós estamos vivendo momentos difíceis. O palco está sendo montado para a volta de Jesus. E quando se trata da volta de Jesus ao mundo, obviamente se trata do fim do mundo. Quando se trata do fim do mundo, tratamos do fim da caminhada. Portanto, as coisas estão caminhando para o fim. Não podem, de maneira nenhuma, haver uma expectativa de bons dias e bons tempos. Não. Nós queremos, nesta mensagem, trazer aqui ao irmão e ao amigo a visão de especialistas como Deus, Jesus, Paulo e João. Eles deixaram registrados na Bíblia Sagrada o que eles viram, o que eles sabiam. Eles deixaram registrado a prospecção, aquela investigação que fizeram a respeito dos dias que estamos atravessando. Algumas marcas que são bem evidentes nos dias que nós estamos atravessando é incerteza, insegurança, medo, pavor e pânico. Este é o cenário e a realidade de um mundo caído sem Deus, de um mundo destituído da graça de Deus. Não que Deus não tenha graça e misericórdia, mas o mundo se desviou totalmente dessas virtudes, desses atributos de Deus. Se o mundo desviou-se desses atributos de Deus, é o que a Bíblia chama de pecado, errar o alvo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus.
Eu quero trazer para o amigo, na visão do Senhor Jesus Cristo, o que ele disse para os nossos dias. No capítulo 16, versículo 33 de João, ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis angústia, no mundo vocês passarão por perplexidades, vocês passarão por momentos vexatórios. Era o que ele estava dizendo. Essa é a perspectiva, ou seja, esta é a visão que Jesus teve dos dias atuais e ele passou para nós. No capítulo 17 de João, ele orou a Deus em relação aos seus discípulos, em favor dos seus discípulos. E ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas eu vou para ti, e eu quero rogar por eles. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O próprio Jesus, nesse texto, ele diz: em mim vocês terão paz, mas no mundo vocês terão aflições. Nesse caso, é bom que estejamos de sobreaviso e nos precavamos de momentos adversos na nossa vida, a fim de que quando os momentos difíceis chegarem, nós venhamos tomarmos a atitude certa diante desses momentos. Eu quero apresentar para o irmão 3 atitudes que um cristão deve tomar diante desses momentos, diante das adversidades da vida. Porém, eu quero dar hoje apenas uma introdução a este assunto. Olha o que Paulo escreveu para os nossos dias. Na visão que Deus lhe deu, ele, movido pelo Espírito Santo, ele podia ver o futuro e ele escreveu para nós sobre os últimos dias, sobre os homens dos últimos dias. Ele disse que os últimos dias seriam maus. Ele disse que os últimos dias seriam difíceis, mais ou menos baseado no que disse o Senhor Jesus: no mundo vocês terão aflições. Paulo classifica essas aflições como dias maus, dias difíceis. Paulo escreveu uma carta a Timóteo, ao pastor jovem Timóteo, e ele escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, sobre uma prospecção em relação ao homem dos dias atuais, do homem moderno, da sociedade na qual nós estamos inseridos. E o Espírito Santo levou Paulo a escrever sobre a atualidade da raça humana nesses últimos dias. Escute o que ele disse. Ele disse que os dias seriam maus, os dias seriam difíceis, porque os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, inimigos dos bons, traidores, obstinados, orgulhosos, inimigos dos prazeres, inimigos de Deus, tendo até aparência de piedosos ou de piedades na sua vida, mas negando-a pelas suas ações más. Esta é a identidade que Paulo escreveu dos homens dos tempos atuais. Numa linguagem policial, seria aqui a capivara de cada um de nós. Os sinais pelos quais nós, homens da sociedade moderna, seríamos e somos identificados. Esta lista é interessante, leia na sua Bíblia.
Eu li 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Mais tarde, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, e ele escreve exatamente uma visão que Deus teve no passado e que está registrado no Salmo de número 14. Deus disse que, assentado no seu trono, lá nos céus, ele olhou para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que buscasse a Deus, para ver se havia alguém que tivesse entendimento. E Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito lhe revelou aquilo que Deus havia visto no seu olhar, quando olhou para os filhos dos homens, quer dizer, quando olhou para nós. E ele vai dizer no capítulo 3, a partir do versículo 10, o que Deus viu. Como está escrito, ele está fazendo uma alusão, ele está fazendo uma citação do que Deus havia visto quando ele olhou para os filhos dos homens, lá no Salmo de número 14. Por isso ele começa dizendo: como está escrito, não há um injusto, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha ou veneno de cobra venenosa está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta foi a visão que Deus teve dos homens dos dias atuais, e Paulo escreveu o que Deus havia visto. Querido, é triste a situação. Agora vejamos o que Deus revelou para o seu profeta. Deus revelou para o profeta Osés, no capítulo 4, versículo 1 a 3, o seguinte: ele disse: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra? Ele vai dizer: porque na terra não há verdade, na terra não há bondade, na terra não há conhecimento de Deus. Se essas coisas estão ausentes na vida da sociedade, na nossa vida, o que está presente? Ele vai dizer: só prevalecem o perjurar, o mentir, o furtar, o adulterar, a violência. Um crime é seguido imediatamente por outro crime. É o que se chama a execução ou a vingança. A execução por vingança. E ele vai dizer os resultados de tudo isso. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Ora, há de convencer-nos de que Jesus tinha razão, quando ele disse: no mundo tereis aflições. Este é o cenário do mundo em que vivemos. Esta é a identidade dos homens que compõem a sociedade atual. Segundo a perspectiva de Deus, os olhar de Deus, na visão de Jesus e na expectativa de Paulo naquilo que ele escreveu. O Salmo 58, verso 3, Deus diz: o homem em si, ele se aliena, ele se separa de mim desde a madre. Ele anda errado desde que nasceu, proferindo mentiras. Vamos ver o que Jesus disse sobre a situação do homem que compõe a sociedade dos dias atuais, o homem dos dias atuais.
Ele disse em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23: todos esses males procedem do interior do coração dos homens e contaminam os homens. Nos versos 21 e 22, você lê na sua Bíblia, capítulo 7 de Marcos, e ele vai dar uma lista de males que procedem do coração, do homem. Males que procedem do coração do homem. E ele termina dizendo: todos esses males procedem do coração do homem. O que nós acabamos de ler na lista do apóstolo Paulo a Timóteo é verdade. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, inimigos dos bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres, inimigos de Deus, com aparência de piedade, mas negando pelas suas más ações. É o que Jesus resumiu em Marcos 7. Todos esses males procedem de dentro, do interior do coração dos homens, e contamina o homem. Querido, o mundo que vivemos realmente é um mundo mau, porque os homens são maus. João, na sua visão, também movido pelo Espírito Santo, ele escreveu no capítulo 11, aliás, em 1 João capítulo 5, versículo 19, 1 João capítulo 5, versículo 19, ele disse: o mundo está no maligno, portanto não podemos esperar coisas boas deste mundo, apenas a graça e a misericórdia de Deus quando reconhecemos a nossa situação. Esta é a razão da incerteza, da insegurança, do medo, do pavor e do pânico que nós estamos vivendo. Efésios capítulo 2, versículo 8, registra que o mundo está sem Deus, está sem esperança, separado da graça de Deus, pela ignorância que há nos homens. Queridos, que atitude devíamos ou devemos tomarmos diante de uma situação como esta? Diante de um cenário como este, qual a atitude que eu e você devemos tomar? Qual deve ser a nossa posição como cristão? Qual deve ser a sua atitude como homem que ainda é descrente e que compreende essas verdades da palavra de Deus, que foi tocado pela palavra do Senhor? Qual deve ser a atitude que devemos tomar? Nós temos muito claramente na palavra de Deus 3 atitudes que se deve tomar em momentos difíceis como este, em situações difíceis como estas que nós estamos vivendo. Estão claras na palavra de Deus, mas não é hoje que nós vamos darmos aqui as 3 atitudes que devem se tomar diante desses momentos. Nas próximas mensagens estaremos trazendo para o seu coração como uma sinalização de Deus através da sua palavra, como uma receita de Deus, com medicamento a ser tomados ou tomado por nós, a fim de que possamos estarmos imunes a esses males que acontecem no mundo. Mas não se esqueça, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estaremos nessa caminhada mostrando as 3 atitudes que devem serem tomadas diante desses momentos, baseado em Jesus. Me aguarde. Estaremos nas próximas mensagens falando sobre 3 atitudes que a Bíblia Sagrada nos apresenta, que devemos tomarmos diante dessa situação, no cenário em que estamos vivendo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue falando ao teu coração. Este é o meu grande desejo. Até a próxima.
se Deus assim nos permitir.